guys, I'm back. Pessoal, hoje eu vim aqui gravar para vocês um vídeo sobre pronome relativo, tá? Nós colocamos no exercício lá no Instagram e muita gente errou e tal. E eu sei que pronome relativo é uma gramática um pouco complexa, mas não é uma gramática difícil, tá? Um pouco complexa. E também é do nível intermediário para cima, tá? Se você não for do nível intermediário, essa gramática ainda não é para você, ok? Então, pronome relativo. Quem são os pronomes relativos mais usados? Hoje aqui eu vou fazer um vídeo mais rápido, não vou me aprofundar tanto no pronome relativo, vou abordar mais os erros que os alunos tiveram lá na atividade que nós colocamos, ok? Então, pronomes relativos. Nós temos o, who, nós temos o, which, nós temos o, that, nós temos o, whose. Nós temos mais? Temos. Mas hoje, como os exercícios lá, né, só incluíam esses pronomes relativos aqui, então eu vou me ater só a esses aqui, tá bom? Então não vou me aprofundar muito na explicação. Então é o seguinte, pronome relativo who, ele é referente a pessoas. Então nós usamos este pronome relativo quando o sujeito da sua sentença é uma pessoa ou quando o objeto dessa sentença também é uma pessoa. O which é para quando o sujeito é uma coisa, né? Então, para coisas, tá? Ou o objeto da sua sentença é uma coisa, um objeto e tal. That, ele é para pessoas e coisas. E o whose é a palavra cujo, cuja, tá? Que você vai usar tanto para pessoas, ou por aqui também, pessoas ou coisas, tá bom? Então, o que aconteceu lá? Eu fiz lá os exercícios, né? E colocava a opção who ou which, ou who ou that, sei lá, né? E algumas pessoas erraram, então, as opções. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Preste atenção aqui. Rejane, sim, calma. Neste caso, você tem que usar a vírgula, tá? Obrigado. Who can speak English? Can't speak Japanese. Muito bem. Então, aqui, ó. Rejane, who can speak English, can't speak Japanese. Aqui eu usei o pronome relativo who, né, para pessoas, porque Rejane is a person, né? Então, usei o who. Neste caso, eu separei a oração do pronome relativo, nós chamamos isso aqui de oração, né? Entre vírgulas aqui, tá bom? E é obrigada por vírgula. E o restante da sentença depois da vírgula aqui, tá? Neste caso, eu poderia substituir o Rejane that, porque o that é para pessoas e coisas. Eu poderia aqui substituir e falar Rejane that can speak English, can't speak Japanese. Não, eu não poderia, não poderia. E por quê? Porque, gente, quando nós falamos de pronome relativo, no que diz respeito a who e which, para pessoas e coisas, às vezes eles podem ser substituídos pelo that, quando esta sentença aqui não é, eles chamam de defining e non
non-defining, tá? Esta aqui é uma non-defining. Este período aqui, ó, do pronome relativo, ele é uma oração, vamos dizer assim, em português, explicativa. Ela não é uma oração restritiva, ela é explicativa. Regiane, como assim? Quando a sua oração do pronome relativo, ele adiciona informação, apenas adiciona informação para o sujeito, você não pode substituir pelo that. Ai, Regiane, quando é que eu vou saber isso? Isso é muito complexo. Olha, vamos tirar todo esse período aqui do pronome relativo. Vamos tirar. Vamos ver só aqui, ó. Regiane can't speak Japanese. Faz de conta que essa parte aqui não tem, tá? Faz de conta que não tem. Regiane can't speak Japanese. Você consegue entender essa sentença? Fica com sentido para você? Regiane, who is a person, né? Todo mundo aí tá sabendo quem é a Regiane. Não sabe falar japonês. Deu para entender, né? Se ela não fosse, essa oração aqui não fosse explicativa, se ela fosse restritiva, você ficaria sem sentido. Quando você tira a parte do pronome relativo, ela fica sem sentido. Então, neste caso aqui, você não pode substituir pelo that, o who. Não pode, não pode, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora com o which, nesse mesmo caso. My computer tá? My computer, comma, which is brand new, novinho em folha, comma, is broken. Vamos tirar essa parte do pronome relativo, a oração introduzida pelo pronome relativo. Vamos direto para cá. My computer is broken. Você consegue entender essa sentença? My computer is broken. Você sabe de quem é o computer? Sabe. Você ficou com algum problema aí, alguma pergunta sobre de quem é o computador? Não, né? Neste caso, nós também não podemos substituir o which pelo that. Não podemos. Não pode. Tanto essa sentença aqui, quanto essa, nós chamamos, né, o período introduzido pelo pronome relativo. Ela é uma oração explicativa. Ela adiciona informação ao seu sujeito. Apenas adiciona. Ela não define quem é o seu sujeito. O seu sujeito já está definido. Por isso que ela é chamada de non-defining. Porque ela não define quem é o seu sujeito. Neste caso, você não pode substituir pelo that. Agora eu vou dar 2 exemplos aqui, onde você pode substituir pelo that, tá bom? Então vamos lá. Primeiro com o who, depois com o which, para você ver que quando pode substituir pelo that. The woman preste atenção. The woman who was involved in the accident is in the hospital. Vejam que não tem cama separando a oração, tá? A
A oração introduzida pelo pronome relativo who, tá vendo? Não tem cama, né? Vem direto, sem cama. Muito bem. Tentem tirar agora o período introduzido pelo pronome relativo, que vem desde o who até o accident. A sentença fica: The woman is in the hospital. Você entende essa sentença? Ou você tem que perguntar: que woman é essa que está no hospital? Quem é ela? Ah, é aquela que estava envolvida no acidente. Ah, tá. Tá vendo? Então, aqui você definiu quem é essa woman. Tá vendo a diferença? Então, você poderia falar the woman that. Poderia. The woman that was involved in the accident is in the hospital. Poderia, tá? The woman that, the woman who. Tanto faz. Por quê? Porque a oração introduzida pelo pronome relativo, ela não adicionou informação sobre a mulher. Ela definiu quem era a mulher. Ela definiu. A mulher que se envolveu no acidente é que está no hospital. Tá vendo a diferença? A mesma coisa acontece com o which, tá? Quando a oração, né, introduzida pelo pronome relativo, tá? Ela define quem é o seu sujeito, né? Ela define quem é o seu sujeito, você pode substituir pelo that, tá? Vou dar um exemplo agora aqui para vocês com o which. Vamos lá. Vou usar o mesmo the computer, tá? Vamos lá. The computer which I bought last month, sem cama, is broken. Vamos experimentar tirar esse período aqui, que é o período introduzido pelo pronome relativo, e vamos falar isso aqui. The computer is broken. Que computer, Rejane? Que computer que is broken? Ah, o computer that I bought last month. Tá vendo? Então, preste atenção. Você pode substituir. Então, poderia ser the computer that. Poderia. Poderia ser the computer that. The computer which I bought last month is broken. Poderia da mesma forma the woman aqui. Então, vamos dar uma resumidinha. Muito bem. Pronome relativo. Who para pessoas, which para coisas, that para pessoas e coisas. Muito bem. O pronome relativo aí está sendo referente ao sujeito da sua sentença. Então, o sujeito é pessoa, você vai usar o who. Sujeito é uma coisa, um objeto, você vai usar o which. Muito bem. Quando é que eu posso substituir esse who ou esse which, Rejane, pelo that? Você pode substituir quando a oração introduzida, né, pelo pronome relativo, quando ela define quem é o seu sujeito. Define. Não apenas acrescenta informação. Quando acrescenta informação, que nem aqui no exemplo de cima, você não pode substituir pelo that e você tem que separar o período introduzido pelo pronome relativo por coma, por vírgula. Olha aqui, ó, vírgula. Olha os dois de baixo aqui sem vírgula, tá? Importante. Tem mais detalhes aí, tem mais, assim, mais gramática envolvida em pronome relativo? Tem. Mas isso aqui foi o que nós colocamos lá no exercício, por isso vou me prender só nisso. Vamos para o próximo
pronome relativo que é o whose, tá? Que também coloquei lá numa atividade. Então, acho que era... Eu não lembro o exemplo direito lá, mas eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Então, vamos lá. Dei um exemplo aqui só pra... Tá? The woman whose children go to school by car can't drive. A mulher cujas crianças tem que ir para a escola de carro não sabe dirigir. Bom, só para mostrar aqui o uso para vocês. Nesse caso, eu coloquei uma opção lá que era whose ou who, tá? Tinha lá a opção whose, que era correta, e tinha a opção who, que muita gente colocou who. Por quê? Porque em português nós falamos a mulher... Aquela mulher sabe que as crianças precisam ir para a escola de carro, então ela não sabe dirigir. Aquela mulher que as crianças. Em português, nós raramente usamos a palavra cujo, cuja, né? Então, o que aconteceu lá? Eu acredito, naquelas atividades. As pessoas traduziram direto para a língua portuguesa e substituíram o whose pelo who, que é o pronome relativo que, né? Então, erraram por isso. Não pode. A mulher cujas crianças. As crianças são desta mulher, são filhos desta mulher. Cuja fala de posse, né? Fala de posse, tá? Vão para a escola de carro, não sabe dirigir. Seria cujo aqui, cujo. Eu coloquei esse exercício lá de propósito, porque na minha experiência aqui, né, anos e anos de sala de aula, eu vejo muitos alunos cometendo esse erro porque eles passam para o português e falam que, tá? Vou dar um exemplo agora aqui, ao invés de uma pessoa, né, com um objeto, uma coisa, para mostrar para vocês aqui também, tá? The house whose walls are white was sold last week. A casa cujas paredes são brancas, ou em inglês branca, porque não tem plural de adjetivo em inglês, não pode falar brancas, tem que falar branca, foi vendida semana passada. Então aqui normalmente o aluno coloca um which, opção whose, e a outra opção which. Como é casa, o aluno vai no which. A casa que as paredes são brancas foi vendida semana passada, tá? Então não pode, ó, a casa cujas paredes, as paredes são da casa. Então tente pensar assim, posse, tá? As paredes são da casa, as crianças são da mulher. Tente pensar assim. Se você pensar em posse para o cujo, cuja, mesmo que você não esteja acostumado a usar isso em português, vai facilitar para você não cometer o erro de colocar um who ou um which, tá bom? Como eu falei no início, pronome relativo é muito mais que isso, mas como a atividade lá, né, era só a respeito disso aqui, então eu vim fazer o vídeo a respeito disso. À medida que nós formos colocando mais atividades, falando mais sobre pronomes relativos, eu venho aqui fazer outros vídeos, porque senão um vídeo só fica muito longo
e é muito conteúdo para uma aula só, para um vídeo só, ok? Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Bye, bye!